Bom, agora finalmente passado o Oscar 2022, eu sinto que eu fico um pouco mais tranquilo de fazer esse adendo aqui sobre a categoria de melhor filme internacional. Por mais que eu goste muito, muito mesmo do Drive My Car, goste muito também do Flea, goste consideravelmente do A Felicidade das Pequenas Coisas, que é do Butão. Aliás, eu acho uma beleza ele ter sido indicado por conta da visibilidade, já que o Butão praticamente não faz filme e é de fato um trabalho muito notável, muito bonito. E goste também de muitas coisas no A Mão de Deus, embora ache um filme superestimado. Nenhum filme esse ano que estava concorrendo, que estava forte aí para essa categoria de filme internacional e para outras categorias também da temporada é tão extraordinário, tão incrível, tão esfuziante, tão original, acho que é uma palavra que cabe muito bem nesse caso, quanto A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier. Eu, pessoalmente, não sou um dos grandes fãs da carreira do Joaquim Trier até aqui, embora eu goste do Mais Forte que Bombas, goste de algumas coisas no Thelma, goste também do Oslo 31 de agosto, mas nada que ele fez até aqui me arrebatou verdadeiramente, ou pelo menos me arrebatou de uma maneira que o filme ficou se revirando na minha cabeça vários dias depois, como acontece dessa vez. O filme foi indicado também ao Oscar na categoria de melhor roteiro original, e é uma tristeza, é um horror, é uma calamidade ele ter perdido, não para um outro filme bacana, qualquer, mas ele perdeu para um filme terrível, incrivelmente mal escrito, inclusive, que é o Belfast, do Kenneth Branagh. Uma pena pro Oscar, porque o roteiro do A Pior Pessoa do Mundo é um dos roteiros mais lindos, mais interessantes, mais curiosos dos últimos anos e ao mesmo tempo mais honestos também. Ele é um filme que não quer passar na sua cara o tempo inteiro como ele é genial, embora ele seja, assim, genial. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e também, claro, deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E claro, você também pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando sobre os filmes que eu vou vendo ao longo das semanas. Basicamente o filme trata de uma moça chamada Julie, que está ali com 29 anos no momento em que o filme começa, e quando ela faz 30 anos, ela conhece um cara que é um animador gráfico, um sujeito que trabalha com desenhos, com ilustrações, e é um cara super reconhecido na área, super famoso até, e rapidamente eles começam a se envolver num relacionamento que na cabeça dele deve andar em terrenos muito mais profundos. No caso, eles têm que ter uma vida mais sólida juntos, já que eles se amam tanto, né? E ela tem esse sentimento muito forte por ele também, mas claramente alguma coisa dentro dela diz que aquilo ali não deve progredir muito mais. E quando ela acaba indo para uma festa, tem um encontro com outro sujeito e com ele começa a ter um momento, vamos dizer, de diversão, que na cabeça deles dois, no raciocínio deles dois, não chega a ser exatamente traição de ambas as partes, já que ele também é compromissado, a cabeça dela fica a mil e ela começa a pensar nas mil possibilidades da vida que ela está perdendo estando com a pessoa com quem ela está agora. Bom, é claro que numa classificação de gênero um pouco mais simplista, A Pior Pessoa do Mundo seria facilmente definido como uma comédia romântica, né? Que é um gênero, aliás, de todos os gêneros cinematográficos, talvez o que tem arquétipos, né, de gênero mais bem definidos. Mas o Joaquim Trier prova aqui, aliás, de alguma maneira ele faz isso também nos outros longas que ele dirigiu, que essa fronteira aí, né, de gêneros, ela é muito maleável, né? E aqui, particularmente, ele faz com que o filme se transforme progressivamente, não num desfecho de comédia que você esperaria, ou de um filme mais leve, como ele aparenta ser no começo, e sim num drama de consequências muito dolorosas, né? Muito doloridas, muito tristes, muito trágicas para alguns personagens, ainda que sejam consequências embasadas num realismo muito franco. Não é um filme com grandes revelações ou grandes momentos climáticos apoteóticos que vão mudar drasticamente a história dos personagens. Não, é um filme em que tudo acontece de maneira muito gradual, até porque ele tem uma divisão bem curiosa em 12 capítulos, né? Então cada capítulo já tem um título que indica para onde a história vai, então por isso que eu estou falando que é definitivamente muito gradual. Quando você vê, você já está no meio de uma coisa muito mais complicada, muito mais ambígua, difícil de definir do que o que no começo parecia ser um pouco mais leve, mais efusivo, né, emocionalmente. O que é muito bonito no filme pra mim, e isso não é, claro, exclusividade dele, mas eu admiro muito quando um cineasta consegue expor isso dessa maneira, é que formalmente A Pior Pessoa do Mundo ele reflete muito da personalidade
da Julie, interpretada brilhantemente pela Renate Reinsve, que por mim deveria ter sido indicada ao Oscar na categoria principal. Ela é uma atriz muito forte, embora tenha momentos, na maior parte do tempo ela seja mais discreta, né? Ou pelo menos tenha uma interpretação muito naturalista. E embora o Joachim Trier tenha uma abordagem muito precisa com a câmera dele, quer dizer, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o que ele está mapeando ali com a câmera, nas cenas internas ele passa principalmente uma espontaneidade muito grande, né? Uma espontaneidade que, repito, se reflete muito na maneira como a personagem lida com a vida dela. E quando a câmera também começa a fazer certos malabarismos, faz parte também de um processo de mudança, de um processo de fluidez psicológica, emocional, que a personagem passa naquele período da vida. Apesar dela ter 30 anos, de algum modo parece que ela está sempre recusando, né, as responsabilidades ou o apego, né, de certas coisas da vida adulta. É como se ela quisesse experimentar coisas diferentes e sentisse ao mesmo tempo, nos olhares das pessoas, né, e dela mesma, a culpa por não corresponder às expectativas. Então existe no filme um subtexto que eu acho que é pouco explorado, e isso eu não falo negativamente, eu digo pouco explorado pelo menos de maneira mais direta, mas que se você for cavucar ali você encontra, sobre essa questão da cobrança em torno da figura feminina, né? E eu acho que o título do filme acaba sendo ironia nesse caso também. Claro que é uma ironia de qualquer forma, mas nessa questão da mulher e o que a mulher deve fazer, quais são as expectativas em torno dela, quais são as expectativas em torno de casamento, o que é uma mulher boa, o que é uma mulher ruim, o que é que ela faz de bom e o que ela faz de ruim, o que determina isso. De alguma forma, o título do filme indica o raciocínio de muita gente em torno de pessoas que fazem o que ela faz. Nada de errado, quer dizer, simplesmente viver a vida dela, cometendo erros, acertando também constantemente e ao longo desse processo amadurecendo. É sensacional em A Pior Pessoa do Mundo como o Joachim Trier não julga a protagonista. Ele faz com que ela passe por todo esse trajeto e também se dê conta de coisas que ela diretamente ou indiretamente causou na vida das pessoas, não necessariamente por culpa dela. Ou seja, apesar de toda essa originalidade, de toda essa maleabilidade e às vezes complexidade da história, pode ser que a moral, o aprendizado dele, enfim, sejam muito mais simples do que parecem. É um filme sobre como o que torna a gente as melhores pessoas do mundo é justamente a obstinada tentativa de acertar, mesmo sabendo que a gente vai errar sempre.